vou desligar aqui para a gente dar início ao trabalho da palestra de hoje. Vou fazer uma leitura do livro Palavras de Luz, cujo texto diz assim: pouco a pouco perceberemos que o Senhor não nos pede prodígios de transformação imediata ou espetáculos de grandeza, e sim que nos apliquemos ao bem, de modo a caminhar com Ele, passo a passo, na edificação de nossa própria paz. Vamos fechar os nossos olhos, acalmando a nossa mente, esquecendo a nossa vida lá fora, as nossas preocupações, abrindo o nosso coração nesta tarde, que todos nós viemos aqui com o objetivo de nos acalmar, de acerenar os nossos pensamentos, às vezes confusos, às vezes angustiantes da vida, pelo cansaço de inúmeras e inúmeras situações que chegam a nós, de preocupações. Então vamos acalmando-nos e deixando com que neste momento possa Jesus envolver cada um de nós, sabendo o objetivo que fizeram com que nós estivéssemos aqui nesta tarde, para que os dias que virão sejam de paz, sejam de serenidade, e que diante dos desafios possamos lembrar que Jesus caminha com cada um de nós, porque sabe Ele das nossas dificuldades, sabe Ele das nossas tribulações e daquilo tanto que a gente procura que nessa vida venha acontecer conosco, a nos ajudar. Por isso, Senhor, nesta tarde, lembrando mais uma vez o Senhor, esteja conosco, abençoando esse momento em que aqui estamos, para com que ao retornar para a nossa casa, possamos levar daqui a sua paz. Que assim seja. Hoje quem vai fazer a palestra é a Nadir, e o tema é celebrações natalinas. Boa tarde, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nessa tarde, nos auxiliando a passar a mensagem que Deus passar, muito amor, e lembrar sempre que nós estamos bem próximos aí do Natal, Então, por isso, celebrações natalinas. É o tema que nós já desenvolvemos aqui essa palestra há uns anos atrás, e a pedido nós retornamos com ela nessa data. Falando em data, o natalício de Jesus nos leva a refletir mais profundamente no nosso compromisso com o Cristo. Diante disso, muitas pessoas se perguntam acerca das celebrações. Isso é válido? Aquilo outro diz mesmo respeito ao Cristo? Afinal, a data, Natal, nem sabemos realmente qual a data que Jesus nasceu, Por que comemorar se tudo é comércio, tudo é exploração? Mas, diante dessas afirmações,
eu posso também afirmar, por tudo que a espiritualidade nos passa, que essas questões são verdadeiras armações urdidas pelas sombras, tentando diminuir a importância da data, obscurecendo a imagem do Cristo. Realmente nós não sabemos a data certa do nascimento de Jesus, pois lá nos livros dos anos 300 depois de Cristo, um certo Dionísio mudou o calendário romano, que era de 10 meses para 12. Somou tudo, dividiu e colocou 12 meses. Ele colocou julho e agosto para homenagear Júlio César e o imperador Augusto. Então no que ele mexeu, é lógico, mexeu todas as datas. Tudo que tinha acontecido anteriormente modificou-se, né? Mas isso importa para nós? Será que importa a gente saber qual é a data certa que Jesus nasceu? Será que sendo Jesus o governador planetário, deixaria essas dúvidas crescerem em nós se não houvesse um objetivo? Talvez para os questionamentos nos amadurecer, a gente aprender a ir buscar as verdades por nós mesmos, né? E não nos deixarmos manipular pelos outros. Uma das celebrações mais significativas que nós temos é a do presépio. A coisa mais linda, né? Você vê um presépio. Quem não se internece ali, né? Com Jesus, vê toda aquela movimentaçãozinha, os animaizinhos, tudo ali. Mas tem gente que não se emociona. Tem gente que não dá importância e nem gosta do presépio. Foi por volta do ano 1100 depois de Cristo. Em 300 mais ou menos, houve a mudança do calendário. No ano 1100 depois de Cristo, conta-se que numa véspera de Natal, Francisco de Assis, ele queria homenagear mais significativamente a data. E resolveu, então, fazer uma dramatização do ato do nascimento de Jesus. A manjedoura, sabe? O São José, ali, ele convidou as pessoas do povoado, onde ele tinha a igrejinha dele. Quem já assistiu a algum filme de São Francisco de Assis sabe, né? Toda a trajetória que ele construiu lá, com a igrejinha, com as próprias mãos e tudo mais, né? Então ali ele resolveu fazer essa dramatização para homenagear Jesus, né? Então ele chamou alguém para ser a Maria, o São José, os reis magos, os pastores, colocou os animais em volta, e é lógico, a manjedoura não podia faltar, né? E na manjedoura foi uma criança ali, deitadinho, um bebezinho, né? Fez aquela encenação toda, a coisa mais linda, e é lógico que aquilo atraiu, né? Atraiu muita gente. E não tardou para que todas as crianças da redondeza viessem ver aquilo, e as pessoas do povoado e tudo mais. Isso, à frente da capelinha de São Francisco de Assis, estava ali feito o primeiro presépio. E também os adultos foram ver, todos se emocionaram com aquela criatividade de Francisco, né? Se deixaram envolver com aquele clima natalino, né? E o presépio, com o tempo, tentaram manter aqui, mas com o tempo, às vezes, houve dificuldade de fazer a dramatização. Então tiveram alguém a ideia de modelar em barro as imagens e criar, colocar ali. Então todo Natal era colocado à frente da capelinha e aquilo foi se expandindo e chegou até os nossos dias, né? O presépio homenageando Jesus. E alguém tem dúvida que não houve ali, se houve ou não ali um dedinho da espiritualidade? Ou talvez o próprio Cristo, né? Incentivando a humilde homenagem, de modo a fortalecer entre nós a lembrança do seu natalismo. Bem sabemos que Francisco, dizem, né, os médios mais balizados da Escritura, que São Francisco de Assis não era outro senão o apóstolo querido de Jesus, João, o evangelista. Sendo ou não, Francisco de Assis é aquela figura
carismática e bem assim cristianizada, representando mesmo aqui na Terra os ensinamentos de Jesus, né? Isso todo mundo sabe. E seja como for, essa homenagem tão singela e tão bonita é para nós lembrarmos, mais uma coisa, para nós lembrarmos que Ele nasceu, que Ele viveu entre nós, e através dessa lembrança nos reportarmos a sua mensagem. Que não é só lembrar que Ele nasceu, mas a sua mensagem. Para que Jesus veio? O que Ele nos deixou, né? Aí vem uma outra celebração. Por volta do ano 1500, você viu? Esporadicamente, passava umas centenas de anos, vinha uma coisa. Outras centenas, vinha outra coisa. Tudo é enviado, de uma certa forma, pela espiritualidade superior, né? Por volta do ano 1500, depois de Cristo, né? Conta-se também que o grande reformador Martinho Lutero, para quem não sabe, Martinho Lutero ele era alemão, ele era um frei, né? E ele, aqui vou ler mais ou menos aqui para vocês entenderem. Ele estava sentado à frente da pequena varanda da sua casa. E Lutero ele estava muito angustiado, porque ele estava pensando em sua luta contra o clero. Ele era o reformador. Ele fez uma reforma dentro da Igreja Católica, né? Que só existia até então a Igreja Católica. Ele estava muito angustiado. E ele, que era também do clero, se indispôs contra o Papa sobre as questões das indulgências. Para ele, para Lutero, fora demais o clero começar a vender um cantinho do céu para os seus crédulos e incautos fiéis. Era abuso demais. Simples homens, pecadores, se arvorarem em emissários diretos do Cristo a ponto de vender em seu nome um pedaço do céu. Então é aquela crença, né? O céu é o inferno, o purgatório. Ó, você não vai, se você comprar aqui um pedacinho de terra lá, você não vai para o inferno, você tem garantido seu lugarzinho no céu. Não importava o que a pessoa estava fazendo, né? A gente sabe que não é assim, na verdade. A gente sabe. Então ele ficou muito revoltado com aquilo. E ele começou a gritar contra aquilo, começou a se dispor mesmo, sabe, aonde quer que ele ia, ele falava contra, entendeu? E ele virou uma força contrária à força reinante, que era a força do catolicismo na época, né? E é lógico que nós estávamos em 1500 em plena Inquisição. E a Inquisição foi uma força da Igreja Católica que perseguia os hereges. E Lutero foi considerado um herege pela Igreja Católica, foi excomungado, expulso da congregação e por muitas vezes ele quase foi queimado pela Inquisição. Mas sempre alguém avisava que eles iam pegá-los e ele conseguia fugir de um lugar para o outro, de outro para o outro. E nesse dia em especial, que nós estamos falando aqui, que é um dia qualquer lá da vida dele, que deixou de ser qualquer depois desse acontecimento. Ele está sentado à frente da sua casa, né? E pensando nisso, né? Pensando naquilo, pensando que como passaram 1500 anos do advento do Cristo, as pessoas ainda não conseguiram entender a mensagem do Mestre. À frente da sua casa havia um pequeno pinheiro. Em dado momento, ele começou a ver a seus olhos, ele começou a ver luzinhas caindo do céu e impregnando o pinheiro de luz. Aquilo começou a brilhar, brilhar, brilhar. Ele ficou tão emocionado, ficou tão extasiado olhando aquilo, que quando passou aquele efeito, ele saiu desesperado, tentando recriar aquela situação. Então ele saiu pelo povoado, catando tudo que ele encontrava, que tivesse algum brilho, e trazia e colocava no pinheirinho, trazia e colocava no pinheirinho. Daí a pouco o pinheirinho estava entulhado de coisa, mas brilhava, né? Não aquele brilho daquelas luzes que desceram do céu, mas brilhava. E as crianças ficaram assim, entusiasmadas, sabe, com aquela criação do Lutero. E todo mundo correu para ver o que ele estava fazendo naquele pinheirinho. Aí foram as crianças, daí a pouco começou a chegar os adultos, e todos queriam ver como um presépio lá, né? Todos queriam ver aquela maravilha.
aquela novidade virou tradição no povoado, enfeitar o pinheiro na véspera do Natal. Pois para todos a ocorrência foi uma resposta de Jesus ao coração angustiado de Lutero. É como se Lutero ouvisse essas palavras: nada tema, pois a minha luz é maior que os enganos da humanidade. Assim nasceu a primeira árvore de Natal e ela chegou até nossos dias, né? Então a gente vê que cada coisinha parece que vem para avivar a nossa memória. Nós temos memória curta para as coisas boas, né? Infelizmente. As coisas ruins a gente não esquece. A gente faz questão de ficar martirizando na nossa mente, lembrando a cada passo. Principalmente quando é alguém que nos fez alguma coisa, né? A gente fica ali, naquele martírio, né? Mas as coisas boas que a gente recebe, né? A paz que a gente sente às vezes, aqueles instantes de extrema conexão com Deus, né? A gente nem se dá conta. Passa, a gente já esqueceu. Então, a espiritualidade superior, ela envia essas coisas, esses recadinhos para nós. Olha, existe algo melhor, existe algo mais evoluído, mais espiritualizado, além da matéria, além da terra, além da coisa física, existe algo espiritual esperando por nós, do qual nós fazemos parte também. Tá? Então essa foi a primeira árvore de Natal. E temos também uma outra figura, né, que é até combatida nos nossos dias, perseguida, é a figura do famigerado Papai Noel. Tem a ver com Cristo? Será alguma coisa? Papai Noel? Será que tem a ver? Então vamos contar uma historinha que a gente ouviu. Essas grandes celebrações, eu fui tirando durante a minha vida, sabe? Ouvindo, lendo aqui, lendo lá. Como eu me dispus a fazer essa palestrinha, me veio na lembrança. Algumas eu consegui resgatar e lá buscar, outras ficou só na lembrança, que eu não lembrava mais aonde foi que eu tinha lido aquilo, sabe? Então, assim, essa figura do Papai Noel, essa história, começou com um pobre menino lá na distante Lapônia. Eu nem sabia que esse lugar existia, gente, e existe. É um país, existe, pequenininho, Lapônia, fica lá no meio do gelo, lá muito próximo ao Polo Norte, sabe? Então, lá, esse menino, ele chamava-se Nicolau. Ele era um menino pobre, Lapônia era pobre. A região onde se dá essa historinha era mais pobre ainda. E esse menino mais pobre ainda. Por que ele era tão pobre? Porque ele era órfão. O pai e a mãe tinham falecido juntamente com a irmãzinha de 2 anos. Se afogaram num barco, o barco afundou e se afogaram num grande lago que havia lá onde eles pescavam. E o menino Nicolau ficou sozinho. E ficou lá naquele povoado. E o povo sem saber o que fazer com aquele menino, porque não tinha nenhuma criança dispersa ou abandonada ali. Apesar de ser tão pobre, não tinha, eram tudo famílias, todos se conheciam, lugar pequeno. E começaram: eu não posso adotar, eu tenho muita boca em casa para comer, olha a minha quantidade de filhos. O outro: eu já estou muito velho para assumir essa responsabilidade. Cada um foi falando uma coisa, outro foi falando outra, porque ele não tinha mais ninguém, o Nicolau. Então um dia se reuniram, né? E nessa reunião decidiram-se, veio uma ideia brilhante e decidiram-se. O prefeito falou: não, todo mundo vai ter que assumir o menino, porque a gente não vai deixar essa criança morrer, ficar amigo aí. E ela precisa da educação, ela precisa ser educada, cuidada como qualquer criança do nosso povoado. Então o que eles fizeram? Fizeram um acordo, cada mês o Nicolau ficava com uma família. Cada mês ele passava numa casa. Entendeu? Aí foi, ele era bem novinho quando aconteceu isso, os pais morreram e ficaram ali. Ele foi viver nessa vidinha até os 12 anos. Então o que acontece? Nessa idade ele considerava que ele tinha vários pais, várias mães e muitos irmãos, porque ele considerava todo mundo sua família. Nesse dia, ele também gostava, o Nicolau, desde a idade mais remota, ele gostava de trabalhar entalhando na madeira. Qualquer toquinho que ele pegava um canivete, ia lá e entalhava. Daí que saía um bichinho, uma coisinha, sabe, um enfeitezinho. E ele vivia fazendo isso. Isso daí era algo lenitivo para ele.
Quando chegava a época do Natal, na véspera do Natal, o que ele fazia? Ele pegava aqueles bichinhos, aquelas coisinhas, um bichinho ia lá na beira do lago, da irmãzinha tinha se afogado, e ele jogava lá no lago e falava para ela, Feliz Natal. Porque ele se lembrava que quando Jesus nasceu, os 13 reis magos foram lá e deram presentes para Jesus. Então ele falava, é propício que ela ganhe, mesmo ela estando na espiritualidade, para dizer que eu não me esqueci dela. Então todo Natal, religiosamente, a partir do momento que eles desencarnaram, ele passou a ir lá e jogar no lago o brinquedinho que ele entalhava na madeira para a irmãzinha. Quando ele fez 12 anos, ele foi adotado por um senhor já velho, um senhor solitário, rústico, que vivia num lugar ermo, num lugar bem afastado de qualquer civilização. A gente fala civilização, mas não é essa civilização de hoje, né? Imagina um povoado de tantos anos atrás. Isso aí se passou há uns 300, mais de 300 anos por aí. E esse senhor, ele era justamente fabricante de móveis. E ele resolveu adotar. Ele falou assim, não, agora ele pode me ajudar. Ele já conhecia o Nicolau. Porque ele era conhecido em todos os povoados, em toda a Lapônia, todo mundo conhecia e comprava móveis dele. Encomendava uma mesa, isso, aquilo, e ele fazia. Talhava na madeira para fabricar. E ele falou assim, agora ele pode ajudar na minha oficina. Ele pode fazer uma limpezinha. Fome ele não vai passar. E adotou o Nicolau. Os aldeões ficaram muito felizes, porque sabiam que o menino, a partir dali, não ia mais passar necessidade, né? Ia estar bem abrigado na casa daquele senhor. E aí Nicolau fazia tudo que ele podia na vida da oficina. Tudo, foi aprendendo, sabe? O ofício da marcenaria, ajudava aquele homem de todas as formas possíveis, sempre agradecendo. Ele era uma criatura muito amorosa, esse menino, muito amorosa. Jamais se revoltou do pai e da mãe dele desencarnaram, sempre agradecido àquilo que ele estava recebendo. E aí ele começou mesmo a entalhar na madeira. Nos momentos livres dele, ele tinha muito material ali, porque o Senhor falava para ele, tudo que sobrar, todas as sobras você pode usar, fica para você. Aí ele começou a entalhar na madeira, fazer tudo, e foi se aperfeiçoando cada vez mais. Sempre fazendo bichinhos, brinquedinhos, das formas mais variadas. E aí, como ele foi morar longe, saiu do povoado, ele falou assim, teve uma ideia, já que ele dava presente para a irmã, ele falou assim, eu preciso também dar presente para as crianças do povoado, em agradecimento a todos os anos que eu vivi ali, porque são minhas famílias, né? Então ele começou a fazer isso, ele passava o ano inteiro fazendo aqueles brinquedos, aquelas coisas. Nas vésperas do Natal, ele ia com muita dificuldade, ele ia à noite, porque ele não queria que ninguém soubesse que era ele. Fazia os pacotinhos e colocava na frente da casa, de cada um, contando certinho, se era 3 crianças, 3 brinquedinhos, se era 4. Então dava para todas as crianças, né? E os adultos, né? Lógico que os adultos desconfiaram que era ele. Eles desconfiaram, né? Só que eles não queriam estragar aquela fantasia que as crianças começaram a criar. Quem será que vem? Quem será que é essa? Será que é um anjo? Será que é isso? Será que é aquilo que vem do lado brinquedo? Então todo Natal criava-se uma expectativa muito agradável das crianças esperando o presente. Então a família, os adultos falavam assim, deve ser o papai, deve ser um papai que vem entregar. Aí o outro falava assim, não, é um velho Noel. Não sei porquê, né? Isso aí só a Lapônia lá que sabe, só eles que sabem, porque chamavam ele de Noel. E aí começou, uns chamavam de Noel, outros chamavam de papai. E ele continuou fazendo aquilo, ele envelheceu, ficou com aquelas barbas, porque ele era uma pessoa muito simples, humilde, jamais fez a barba, então você imagina o tamanho da barba, branco, sabe? Até que envelheceu. Os aldeões sabiam, né? Muitos sabiam que era ele, tinha certeza. Um dia, viu que ele não apareceu, viram porque ele vinha comprar as coisas, tudo né? O que ele precisava. E ele demorou vários dias para aparecer no povoado, eles foram lá para ver o que tinha acontecido e encontraram ele morto lá na oficina. E que surpresa não foi quando eles perceberam que abaixo da oficina existia um galpão imenso do porão, lotadinho de brinquedos, de coisas entalhadas, as coisas mais maravilhosas que vocês podiam imaginar tinha ali.
Ele fala assim, nossa, por muitos anos a gente vai ter brinquedo para dar para as crianças agora que isso foi. Mas aí, os amigos mais chegados começaram a falar assim, não é justo fazer uma tradição tão bonita morrer só porque ele não está mais aqui conosco. Vamos continuar. E aí aqueles que se propuseram a isso começaram, sabe, a entregar os brinquedinhos, aqueles que sabiam como continuar a fazer, e aquilo se alastrou por todos os povoados, e cada vez mais as crianças aguardavam, né? Aguardavam aquilo com muita expectativa, né? E aquilo foi crescendo. De Papai de Noel virou Papai Noel. Virou Papai Noel. Então assim, se passados anos, uma certa firma, né, ela se apropriou da imagem dele, desse bom velhinho, se apropriou para vender os seus produtos, o que importa isso? O que importa é que o São Nicolau, que ele foi santificado, passado alguns anos depois da sua morte, ele é o santo padroeiro da Lapônia, São Nicolau, e é o primeiro Papai Noel. Então assim, se depois disso aconteceu de usar essa imagem de outra forma, mas a mensagem, sabe, de doação, de amor pelo próximo, foi plantada por ele. Se alguém deturpou no caminho, o problema é de quem fez, né? Não é verdade? Existe coisa melhor do que a gente ganhar um presente, onde a gente dá um presente. Então, para a criança, né, você vê o brilho no olhar da criança. Mesmo quando você ganha de surpresa alguma coisa, nossa, é uma surpresa, é alguma coisa que nos tira do cotidiano nosso, que nem sempre é bom. Tira daquela tristeza que a gente está, da amargura, da preocupação, né? Por alguns momentos, a gente se alegra a nossa alma, né? E o que acontece? Quem de nós, né, não se encanta também ao observar uma bela árvore de Natal iluminada, né? A gente nem falou aqui das músicas que são criadas para o Natal, verdadeiras, né, óperas, verdadeiras pérolas dessas músicas, que infelizmente hoje ninguém, aqui no Brasil pelo menos, ninguém faz força para continuar. Músicas lindíssimas, todas elas falando de Jesus, não é verdade? O que a espiritualidade nos fala dessa época? Que há um impulso que nos move para regiões espirituais cada vez mais elevadas, frente a essas lembranças, essas celebrações natalinas. Sim, foram criadas por alguém, mas com certeza sob a inspiração divina. Porque tudo que existe na Terra foi criado por alguém, tudo que é matéria foi criado por alguém. Mas o que serve ao homem, seja de forma material para a sua subsistência, seja de forma emocional ou espiritual para o seu crescimento moral, é a inspiração divina. Sempre a gente tem que agradecer a isso que nós estamos recebendo. Nós temos muitas tradições de Natal, né? A mesa farta, ou não, né? A alegria desse dia. Uns a favor do dia, outros contra, e hoje em dia cada vez mais contra, né? Quanta gente contra, né? Querendo modificar, tirar, acabar, né? E a pessoa, sem Jesus, nós estamos órfãos e perdidos, em meio à escuridão da nossa própria ignorância. Nós que temos de nos ligar cada vez mais a Jesus de todas as formas possíveis e imaginadas, para estarmos bem conosco mesmo. Porque quando a gente vê gente sobrando por aí, fazendo coisas que até Deus duvida, é porque eles estão muito distantes de Jesus, muito distanciados dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre. Porque é esses ensinamentos que nos mantêm no equilíbrio. Não existe outros, não existe. O que nos chega da espiritualidade é que em nenhuma época do ano eles encontram tanta facilidade para auxiliar o nosso mundo. É quando o povo está mais receptivo às boas vibrações. Mesmo quando estão nas correrias, das lojas, buscando o que comprar. Essa época é a época que a gente sai do egoísmo, do egocentrismo.
sai do eu e vai, não, pensar no próximo. Não, será que o fulano vai gostar? Será que não vai? Será que vai agradar? Então você sai da sua preocupação sempre rodopiando dentro de si mesmo e vai para o outro. E a gente só consegue receber ajuda quando a gente sai do egocentrismo, desse eu encravacado dentro de nós, que é o ego, né? Só quando a gente sai. Então nessa época a gente consegue sair do ego. Porque a gente se alegra, a gente se felicita, a gente ora, a gente lembra de Jesus, a gente lembra do nosso próximo, a gente se reequilibra. Então, mesmo quando estão nessas correrias, é válido, né? Se preocupar mais com um pouco com o outro. O que comprar, né? O que será que o fulano vai gostar? Quando nós estamos centrados nas nossas preocupações, nós fechamos um círculo em nós mesmos e ficamos ali, ó. Só naquilo, a gente não sai, e a gente se afunda cada vez mais naquilo. Para sair, às vezes tem que sair, tem que andar, caminhar, sair para fora, poder abrir, para perceber que o mundo é muito mais do que uma preocupação que a gente está nela. E quando a gente sai dessa preocupação, justamente nos ocupando em alegrar o outro com um presente, imagina se a gente não está recebendo inspiração divina. Nós estamos. Sabe? Nós estamos recebendo sim. Então, vamos nos alegrar. Mesmo se for para comprar uma coisinha simples, humilde, sabe? Vai com aquela alegria, doa com alegria. Que vocês vão receber de volta toda essa alegria doada. Porque o mundo é assim, gente. É ação e reação. O que nós estamos plantando e doando é o que nós vamos receber na medida certa. Então, é no bem, fazendo bem, plantando bem, que nós vamos estar bem, né? Não percamos o nosso tempo, então, discutindo sobre as tradições natalinas. Vale, não vale? É cristão, não é cristão? É bom se preocupar quando elas começarem a ser proibidas. Começar a se preocupar com o que está por trás. Vamos sim vivenciar essa data de todas as formas possíveis, quanto sejam saudáveis. Vamos deixar que a alegria e a esperança invadam os nossos corações, nesses momentos de tantas incertezas, amarguras, medos e angústias, que estão sendo disseminados para a humanidade. Vamos nos alegrar, vamos viver um Natal pleno dentro de nós. Agradecer a bênção da mesa posta, seja ela farta ou não. Tenha lá uma coisa humilde, vamos agradecer dos brilhos, dos presentes, das luzes. Mas vamos lembrar que todas essas coisas são apenas símbolos de algo muito maior, o advento do Cristo na terra, do nascimento do nosso Senhor Jesus. Natal, data em que Deus permitiu que um ser de tamanha grandeza viesse viver conosco por algum tempo. Data em que um anjo celestial desceu à terra numa rude missão redentora para toda a humanidade. Enfim, é esse espírito do verdadeiro Natal que não devemos deixar morrer dentro de nós, ou ser esquecido em meio às celebrações festivas. Vivamos o Natal plenamente, principalmente transmitindo-o às crianças, porque as crianças precisam desse norte para as vidas delas. E um Feliz Natal para todos. Vamos fechar os nossos olhos. Silenciar nossa mente. Agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui. E vamos rememorar neste momento. Estamos chegando ao final de mais um ano. Muitas coisas
boas e às vezes ruins pelo nosso olhar acontecer em nossa vida, mas sempre o que chegou até nós nesse tempo deste ano teve por objetivo o nosso crescimento. Vamos pedir a Jesus neste momento como é que a gente quer os dias que virão. Vamos nos ver diante do Cristo, a dizer a Ele o que a gente espera para o dia de amanhã, para os dias que virão, para o ano que está prestes a começar. Vamos abrir o nosso coração e falar com sinceridade a Jesus. Como é que a gente quer caminhar no futuro? Como que a gente quer dar os nossos passos? Vamos dizer a Jesus, porque o que o Cristo espera de nós é que os seus ensinamentos possam nós valermos dele para a nossa caminhada, perdoando aqueles a quem nos fizeram mal, nos perdoando pelos nossos erros, para com que possa tirar de dentro de nós as mágoas, os ressentimentos. Vamos dizer ao nosso Senhor Jesus Cristo como queremos estar ao final do ano que virá. Para isso Ele exige de nós apenas que a gente cumpra com aquilo que Ele nos deixou, com o seu legado, com os seus ensinamentos. Vamos pedir a Jesus para com que possamos compreender o outro que caminha conosco, que não sejamos tão inflexíveis, tão duros, às vezes nas palavras. Vamos pedir a Jesus que possamos aumentar a nossa fé, a lembrar que Deus é um Pai misericordioso, vamos dizer ao nosso Senhor Jesus Cristo que diante das adversidades da vida possamos lembrar as suas palavras que disse que estaria conosco por todos os séculos. Senhor Jesus, nesta tarde viemos aqui, Senhor, a rogar a sua paz na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, nos nossos passos, com aqueles que fazem parte do nosso caminho. Viemos rogar, Senhor, a sua alegria, que possa fazer parte do nosso coração. Viemos pedir a Ti, Jesus, que a fraternidade, que a solidariedade
que o amor ao próximo possa, de fato, fazer parte do nosso caminho, para com que nós possamos compreender melhor a nós mesmos, ao outro e a vida, que muitas vezes tem nos exigido a caminhar de uma forma diferente que até então caminhamos. Senhor, esteja hoje conosco, no dia de manhã e nos dias que virão. Assim seja.